Olá! E poucas parábolas são tão diretas, tão desconfortáveis e tão decisivas quanto a parábola do juízo das ovelhas e dos bodes. Jesus revela uma cena que ninguém pode evitar, que é o momento em que cada gesto silencioso, cada escolha invisível e cada omissão escondida será finalmente exposta. E não é sobre religião, é sobre compaixão, não é sobre aparência, é sobre essência. E a pergunta que abre essa jornada é simples, mas atravessa a alma. Quando Deus olhar para a sua vida, Ele vai encontrar entre os que fizeram ou entre os que apenas observavam? Algo muito importante a se pensar nesse vídeo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E Jesus conta essa parábola sentado no Monte das Oliveiras em seu discurso final antes da crucificação, ensinando os discípulos sobre os eventos futuros e a responsabilidade de quem o segue. Era um momento carregado de urgência espiritual, onde ele revelava verdades profundas sobre o reino, o juízo e o destino eterno. A audiência era pequena, íntima, mas as palavras eram intensas e eternas, destinadas a ecoar por séculos, confrontando e despertando todos os ouvintes. A parábola apresenta o Filho do Homem vindo em glória, separando as pessoas como um pastor separa ovelhas e bodes. As ovelhas são colocadas à direita e os bodes à esquerda. Ele elogia as ovelhas por terem alimentado, terem acolhido, vestido e visitado. Ações simples, mas realizadas como se fossem feitas ao próprio Cristo. E já os bodes são surpreendidos ao ouvir que, ao ignorar os necessitados, ignoraram o próprio Senhor. E no final, as ovelhas entram na vida eterna e os bodes para a condenação. Uma história curta, mas com um peso de uma eternidade. Espiritualmente, Jesus revela que o verdadeiro amor se prova na prática, que a fé sem compaixão ela é vazia e que Deus se identifica com os fracos, os esquecidos e os invisíveis. E a metáfora central ela é poderosa. O modo como tratamos as pessoas é o modo como tratamos Deus. O ponto-chave dessa parábola é que a verdadeira espiritualidade ela não é medida por palavras, mas por atitudes que refletem o coração do reino de Deus. E essa mensagem ela continua urgente no mundo atual que nós vivemos hoje, em meio a uma geração sobrecarregada, distraída e muitas vezes indiferente com o sofrimento do próximo. A parábola confronta quem vive de discurso e consola quem vive de serviço silencioso. Ele nos lembra que pequenas atitudes, como um prato de comida, um abraço, uma visita, uma ajuda inesperada, têm um valor eterno. E no meio das crises, desigualdades e frieza social, essa história mostra que compaixão ainda é a linguagem mais forte que existe. O maior ponto cego na parábola é que ninguém na história negou crer em Deus. Os bodes eles não foram condenados por rejeitarem Jesus, mas por ignorarem as pessoas. O erro comum é pensar que se trata de uma divisão entre bons e maus, quando na verdade Jesus está separando quem serve daquele que se omite a fazer aquilo que precisa ser feito. E a revelação ela é dura. A falta de ação ela também é uma escolha, e a omissão pesa tanto quanto a injustiça. O alerta é direto, a apatia espiritual é um caminho silencioso para longe de Deus. E no final, essa parábola nos deixa diante de uma verdade inevitável. Ninguém passa despercebido diante de Deus. E a pergunta que permanece é quando, depois dessa mensagem, é profunda, simples e impossível de ignorar. Quando a eternidade se abrir diante de você, suas atitudes vão te colocar entre as ovelhas ou entre os bodes? Porque o momento de escolha é enquanto nós estamos com vida. Realizamos as nossas escolhas
dia após dia, porque todos nós temos um prazo de validade. Todos nós vamos fechar os olhos para este mundo e abrir os olhos para a eternidade. E o que tem reservado para você? Se a eternidade chegasse para você hoje, aonde você estaria? Se você nunca parou para pensar, pense muito seriamente na responsabilidade e seriedade dessa mensagem. Para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal, e até o próximo vídeo.